Olá, sou Tereza Rodrigues. Curta alguns dos melhores momentos do nosso Pixel Bootcamp para familiares e educadores de estudantes gamificados. Siga as nossas redes sociais e conheça as oportunidades do Território Pixel de transformar projetos de vida em carreiras do futuro. Vamos começar a falar um pouquinho da alta performance. O que é essa alta performance? No meu entender, as crianças, adolescentes, jovens, adultos estão sendo extremamente cobrados para estarem ligados, conectados com tudo o tempo todo. Eles têm que saber tudo, têm que saber mexer em todos os programas, tudo que possa ser virtual, o real, se está muito próximo ao virtual. E as crianças, pelo menos eu tenho um filho de 10 anos e eu percebo que eles se perdem, eles estão procurando qualquer saída para poder sair do real e ficar vivendo no virtual, que é bem mais legal, venhamos e convenhamos. E essa parte desse equilíbrio é necessária, porque se você não se equilibra, você vai ficar de um lado ou de outro, você vai ficar entre um lado e outro, um lado e outro, você vai ter que pender para um lado. E as pessoas se perdem. Tudo isso acaba sendo cobrado das crianças. Elas têm que estudar, elas têm que ter bom rendimento escolar, elas têm que saber as coisas, elas têm que entender de informática, elas têm que fazer os desenhos delas, elas têm, ainda mais hoje, elas são obrigadas a terem aulas virtuais. Essas aulas virtuais podem ser boas, mas não são aulas. As crianças perdem interesse, elas se dispersam, porque tem tanta coisa interessante que não é só a aula. A gente tem realmente um problema, né, quando a gente pensa em alta performance, que é exatamente como é que a gente pode cobrar desses adolescentes ou desses alunos dentro e fora do esporte, né, sem ficar uma coisa sobrecarregada, sem ficar uma coisa maçante, sem ficar algo que traga mais prejuízo para ele. Pode até se transformar num excelente profissional em termos de jogos, mas uma pessoa infeliz. Eu acho que isso a gente tem sempre que ter como perspectiva, né, saber crescer profissionalmente sem se transformar numa pessoa com dificuldades na vida. Isso não importa qual seja a carreira, qual seja a profissão. A partir do momento de exigência das crianças e dos adolescentes, absurdo, né? Aula disso, aula daquilo, agora não, né? Esse período a gente está com menos coisa, mas vai, faz inglês, vai, faz uma aula de não sei o quê, vai, faz aula de canto, faz aula de línguas, faz... E em algum momento isso realmente pega um pouco, né? Eu acho que a gente, enquanto pai, mesmo enquanto educador, de forma geral, todo mundo aqui, de alguma maneira, é educador, né? Não necessariamente professor, mas é educador, eu acho que tem essa base aí de preocupação. E eu acho também a questão do equilíbrio, que a Patrícia pontuou, é importante, né? Porque, assim, se a gente fica sobrecarregado, se a gente está infeliz, se a gente está com uma série de problemas, é a alimentação que vai embora, é o sono que vai embora, é a postura que vai embora, né? Então, quando a gente pensa nessa ligação entre a questão física e a questão psíquica, né, que a gente gosta muito de trabalhar com isso, eu acho que a gente acaba tendo realmente que tomar muito cuidado. O equilíbrio é uma palavra-chave. Eu acho que a gente tem uma palavra que a gente usa muito, que é a questão do protagonismo, né? E os games são muito bons nesse sentido, porque, que o colega vai dizer aí, quando a gente entra, né, a criança entra, mas a gente também, quando joga, nós somos o protagonista daquela história, né? Nós somos coadjuvantes. Eu tenho um amigo meu que é filósofo e é barman, e ele brinca que em jogos, né, ele é o NPC, quem joga RPG sabe o que eu estou dizendo, né, o NPC da vida real. Porque em jogo, né, o cara que é o cara do bar nunca é alguém importante, sempre alguém vai te dar uma informação, te ajudar alguma coisa, mas nunca é o herói. Né? E ele brinca com isso, enfim, mas que eu acho que é um pouco na vida que a gente está vendo muito, é isso, essa busca, né, das crianças terem o próprio olhar, terem a própria visão, terem a própria construção do mundo dela, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa questão de protagonismo é importante, né? Não é à toa que eles estão jogando, é porque eles querem ser os protagonistas, eles querem ter a voz da vida dele. E quando a gente fala, né, puxa, mas tem tanta coisa que a gente joga para criança, joga para adolescente para fazer, e eles têm tão poucas escolhas, porque se eles pudessem, muitas vezes eles escolher estar fazendo outras coisas que não aquilo que a escola está impondo, por exemplo, né? No jogo eles são protagonistas, no jogo eles escolhem, nos jogos eles têm a opção. E a gente vê muitas vezes, né, esse conciliar mesmo, né, o entendimento da família e, ao mesmo tempo, o diálogo, né, que a gente tá pesando muito em em muitos momentos, em muitas pesquisas hoje, voltada hoje pelo contexto mesmo dos videogames e relação familiar, é a falta de diálogo. Então, saber dialogar, aprender a dialogar
Eu acho que vira hoje um artifício complicado, porque muitas vezes até o nosso dialeto, né, é complicado, é diferente de vocês, entendeu? O formato que vocês conversam com um amigo, né, como você mesmo acabou de dizer aí, quando você está no jogo, você conversa, você tem um espaço com o seu colega de falar de igual para igual. E muitas vezes não tem essa liberdade dentro da família. Esse mundo é o mundo de vocês, mas ao mesmo tempo a família, talvez, às vezes, muitas vezes por medo, outras por preconceito, ainda acha que não cabe, né, trabalhar ou entender isso aí como um trabalho, como uma carreira do futuro, né? Mesmo visualizando um monte de pessoas vivenciando hoje somente pelo espaço, pelo cyberespaço, pelo contexto virtual, como foi pós-pandemia, né? Então, muitas profissões se firmam pelos dígitos e as famílias ainda acreditam que os filhos não poderiam formatar suas carreiras através do digital. Então, assim, tem uma coisa descompensando aí, né? Então, a gente tem que levantar realmente essa bandeira, falar um pouco sobre isso. Quanto mais a gente fala, eu acho que mais a gente vai interagir realmente e, quem sabe, acordar essas famílias de que alguma coisa destravou, né? Nós estamos hoje num processo de disrupção mesmo, nós vamos viver um novo mundo, e esse novo mundo precisa realmente dessas habilidades e competências gamers. Bom, vamos lá, gente. A fisioterapia, em relação à atuação gamer, né? Ela tem N formas de atuação. A que eu vou estar dando aqui agora é a ergonomia, que é bem importante, né? Que são coisas que as pessoas não conhecem com importância, mas é um trabalho muito importante, tá? Não só para gamer, mas para todo mundo que trabalha muito tempo sentado, até mesmo muito tempo em pé, mas principalmente para quem trabalha muito tempo sentado. São várias atualizações que nós temos que fazer no ambiente de trabalho daquela pessoa, né? A ergonomia ela relaciona o ser humano com o seu meio, né? Com o seu meio de trabalho ou com o seu meio de lazer mesmo. No caso dos gamers, mesmo que não sejam profissionais, eles precisam ter um mínimo recurso para poder jogar sem ter tantos problemas físicos, né? Geralmente todo mundo senta nessa postura errada aí, né? Todo curvado, o pé apoiado. Tem jogador, eu assisto o campeonato de League of Legends, né? E tem jogador que joga com as pernas em cima da cadeira. Então é pior do que essa imagem que eu coloquei ainda. Né? Então, assim, o certo é ficar dessa forma sentada correta. Todo mundo fala, mas atrapalha na jogabilidade. Não é questão de atrapalhar na jogabilidade, é questão de acostumar. Como está todo mundo sempre acostumado a sentar curvado, é mais fácil. Só que as lesões são diversas. O certo, pessoal, é ficar sentado dessa forma correta. Sempre tá reto. Não precisa necessariamente estar em 90 graus, mas o máximo possível próximo a isso. O computador precisa estar na altura dos olhos. Tem que ter apoio para o antebraço, tem que ter apoio para os pés. A cadeira não pode estar muito elevada, nem muito baixa. Então, são vários fatores que precisam ser colocados em prática para poder não causar problemas. Tem que ter o alongamento. Ah, mas o meu trabalho não me permite parar a cada 1 hora para poder fazer o alongamento. Eu sei que isso é muito difícil, porque o correto é esse. A cada 1 hora você levanta, se alonga de 5 a 10 minutos e volta a trabalhar de novo. Ah, mas não deu a cada 1 hora. Se a cada 2 der, tá ótimo também. O importante é não ficar 8 horas sentado direto, né? Como é o trabalho da maioria. Procurar sempre alongar o corpo inteiro. Não é porque só está sentado que só vai alongar a coluna. Tudo está sendo acometido.